Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 14 de setembro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença na sessão. Então, iniciar a sessão no sistema de parte. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes. Só um momento. Vamos começar com o processo de Produtos Alimentícios Orlândia S.A. É um recurso de ofício de relatoria. No momento que eu vou fazer o registro da petição de patrão. Muito bem. Trata-se de um retorno dos autos decididos pela Câmara Superior para a nova apreciação do recurso de ofício. O contribuinte vai apurar de acreditar-se indevidamente semestre por ter escriturado os seus livros, registrado os documentos relativos à entrada no mercadoria ao seu estabelecimento, permissão atribuída a Juliano Diogo Schlegel, atacadista, sendo que tais documentos não atendem as condições previstas nos itens 3 e 4, parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, uma vez que foi constatado simulação da existência do estabelecimento que supostamente foi cometido. A disciplina instância julgou improcedente ainda. A dor de retribuição fiscal foi por parecer procurando provimento do ofício. O contribuinte apresentou como razões requer a manutenção das instâncias. A Câmara Julgadora negou o pedido do ofício e a Câmara Superior determinou um julgamento com apreciação do parecer do recurso de ofício. O contribuinte apresentou petição e documentos expostos 15.037 e 15.108. Doutor Gustavo, eu vou antecipar um pouco meu voto, né? Eu já digo que não vou fazer o voto do mérito hoje, porque minha proposta é uma diligência. Então, indago o doutor Gustavo se gostaria de fazer a sustentação oral no dia de hoje, ou do plano retorno da diligência, se meu voto for vencedor. Senhor presidente, eu prefiro aguardar o retorno da diligência, né? Até porque, pela dialética do contraditório, provavelmente nós seremos intimados para se manifestar também com relação à manifestação, né? Eu acredito, da FESP. Eu vou passar para o meu voto. Em face da apresentação da petição do documento de folha 15.037 a 15.111, entendo que deve ser possível continuar para a manifestação da declaração fiscal em respeito ao contraditório. Então, por exposto como julgamento de diligência para a manifestação. Então, basicamente, como houve a apresentação da petição de documentos, né? Então, eu estou colocando diligência para que a declaração fiscal possa se manifestar sobre eles. Tá. Então, é assim que eu voto. Tá ótimo, presidente. Era justamente isso que eu ia propor na minha ostentação aqui. Só voto sobre o voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vão iniciar os debates. Vou para o plano de presidência. Iniciar a votação.
Iniciar a votação, processo de produtos farei pelo Tesouro S.A. foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Agradeço pelo estudo do Gustavo. Um bom dia. Eu agradeço também, senhor presidente, a todos os jogadores e desejo um bom dia e boa semana. Obrigado. Obrigado. Passar para o processo de marca, eletromecânico comercial, importação e exportação limitada, recurso ordinário e relator do total de Macedo. Esse é o momento que eu vou fazer o livro sobre a exportação. Doutor Otto, o doutor que vai fazer a explicação, não? Perfeitamente, senhor presidente. Bom dia a todos. Muito bem, então o doutor Paulo nos apresenta os autos. Bom dia a todos. O AIM, ele tem, desculpa, eu não tinha 5 infrações, né? Que é deixar de pagar o ICMS por emissão, bem como escrituração livre de registro de saída das notas fiscais relacionadas ao demonstrativo anexo, referente a operações tributadas como não tributadas. O item 2 também deixar de pagar o ICMS por meio de guia de recolhimento especial devido sobre as suas próprias operações de saída de mercadorias, bem como o referente às operações subsequentes na condição de substituto passivo da obrigação tributária. O item 3, deixar de recolher o ICMS, devido sobre suas próprias operações de saída, bem como referente a operações subsequentes na qualidade de contribuinte substituído. O item 4, creditamento indevido de ICMS, devido à operação de entrada de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária. E o item 5, deixar de escriturar documentos eletrônicos referentes à entrada de mercadorias no estabelecimento, referentes a operações tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. A autuada apresentou a defesa, houve a manifestação do auditor fiscal, o julgador fiscal converteu o feito ao núcleo fiscal de cobrança, da DRTC3, houve o retorno de diligência, houve parecer da representação fiscal e da autuada. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM. Em face da decisão de primeira instância, a autuada apresentou recurso ordinário. No recurso ordinário, a autuada... eu vou pular a síntese aqui das alegações, porque eu acho que o doutor vai explanar até de forma melhor. E, por fim, a representação fiscal, em seu parecer, apresentou as contrarrazões e os autos foram distribuídos à minha relatoria, né? Esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Paulo. Então, doutor Otto, fica à vontade para realizar a sustentação. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os ilustres juízes e a douta representante fiscal, bem como os demais presentes, e parabenizo duplamente o ilustríssimo relator, tanto pelo recente nascimento de seu filho, quanto pelo circunstanciado relatório, rendendo minhas homenagens. Pois bem, doutores, a questão em discussão nos autos desse recurso ordinário guarda razoável simplicidade. São 2 infrações em discussão. A infração 2, que trata de 4 documentos fiscais, e a infração 5, que trata desses mesmos 4 documentos fiscais, acrescidos de 2 outros. Todas são operações supostamente originadas da empresa Elétrica Radiante, estabelecida em Goiás, que emitiu esses 4 documentos autuados no item 2 em face da Elimarc recorrente estabelecida no Estado de São Paulo. A acusação exige a antecipação do ICMS substituição tributária supostamente devido em decorrência da alegada entrada dessas 4 operações interestaduais com fundamento no artigo 426-A do regulamento. A argumentação é muito direta. Tais operações não são conhecidas pela Elimarc, não ocorreram e nunca deram entrada, razão pela qual não há que se falar, no caso concreto, na exigência de
suposto ICMS ST antecipação com relação a mercadorias que não entraram e jamais saíram. Como se trata da prova de fato negativo, há uma necessidade de avaliação mais detalhada do histórico fático probatório. Houve, de fato, uma omissão no atendimento à fiscalização, pelo fato de não serem conhecidas essas operações. A empresa ficou inerte, isso consta das razões da representação fiscal, e somente por ocasião de sua autuação tomou um verdadeiro susto a exigência de mais de 1 milhão sobre essas 4 notas, o que gerou meu primeiro contato como assessor e advogado deste contribuinte. E naquele momento foi esclarecido todo o efeito e desconforto que a falta de resposta a uma intimação enseja para análise dos julgadores, e isso é notório que há um peso. Mas, para isso, existem normas específicas que prevêem multas caso da omissão no atendimento ocorra um embaraço, e isso não foi apontado e não constou da acusação fiscal. Nesse sentido, foi demonstrado que, mesmo que não se tenha prova do fato negativo, a simples informação, não conheço essas informações, deveria ser apresentada, e essa foi a confusão. Estamos falando aqui, doutores, de uma empresa familiar, pequena, com capital social bem reduzido face à empresa que supostamente teria fornecido, e, uma vez diante dessa relevante autuação, a empresa aí sim foi muito diligente. Procurou esta empresa emissora dos documentos, com relação à qual tentou realizar 2 operações que foram devolvidas e desfeitas, então não houve nenhuma compra, as operações que efetivamente entraram foram devolvidas por um fato, eram operações testes de um início de relacionamento que não tiveram destaque do imposto na operação interestadual. Se não há o destaque no imposto de uma empresa que é contribuinte não optante do Simples, há um grande prejuízo para o cálculo do ICMS-ST eventualmente devido. Então, isso motivou a efetiva devolução das operações que entraram. Essas 4 outras operações não eram conhecidas. Procurando este suposto fornecedor, ele emitiu a declaração de folhas 136, onde atesta que tais operações não ocorreram, que, por um lapso, deixou de emitir a nota de cancelamento e de devolução, que é autorizada pelo Regulamento de Minas, com relação a 3 das notas, mas, à época dos fatos, cancelou uma dessas notas, e que, estando no estado de Goiás, é óbvio que a legislação goiana, com suas previsões, a do 141 do Regulamento do Estado de Goiás, regem a operação, e esse artigo não prevê qualquer prazo para o cancelamento das operações. Esta declaração foi emitida com firma reconhecida, acostada às folhas 136, e trazida aos autos, sendo, no entender da recorrente, a prova fundamental que poderia caracterizar a inocorrência das operações. E mais, ao emitir as notas de entrada, há aí uma transparência necessária, de modo que tais operações possam estar à disposição do fisco goiano para verificação, uma vez que todas as notas foram emitidas sem o destaque da alíquota interestadual de 12%, que seria aplicável a tais operações, doutores. Diante de um fato negativo, é necessário analisar com grãos de sal que cautelas poderia o contribuinte adotar para a comprovação da inocorrência do fato. Foram afirmados todos os elementos e buscada essa declaração com a adoção das cautelas fiscais cabíveis à luz da legislação de regência do Estado de origem, entendendo a recorrente que não existiria aí outra cautela possível. Todos os elementos constam dos autos. Os documentos não possuem confirmação da operação, não possuem qualquer evento que vincule conhecimento de transporte ou comprove a circulação. O Estado de São Paulo não possui um controle de barreiras que pudesse atestar a efetiva entrada, isso é uma opção política do Estado de São Paulo no controle. Em outros estados, esse problema não existe. Existe um controle de barreira que documenta e carimba cada documento fiscal que venha transitar. Essas notas, portanto, não foram registradas porque nunca chegaram, não entraram. Não há pagamento, não há qualquer outro elemento. A representação fiscal, ela fundamenta toda a sua contradita e ilações. Só que nós estamos falando aqui
de lançamento com base em presunção ou prova de fato presuntivo ou lançamento com base em desconforto. Estamos falando da inexistência de prova da entrada ante a cabal coordenação das declarações e manifestações de vontade, a inexistência de qualquer outro elemento que prove a entrada dessas mercadorias. Na eventual situação de se entender que as cautelas adotadas não foram suficientes, seria muito importante, até para clareza no trato de eventuais situações desse tipo, quando um fornecedor emite um documento que não corresponde, quais cautelas adicionais poderiam ser adotadas? Há um outro elemento importante. Poderia o Estado de São Paulo prever a manifestação do destinatário como um evento obrigatório, impondo ao contribuinte um ônus e extraindo desse ônus uma presunção. Mais uma vez, o Estado de São Paulo não fez essa opção política ao regular a manifestação do destinatário, evento da nota fiscal eletrônica, como uma obrigação. E, nesse caso, há uma manifestação de desconhecimento da operação corroborada pela declaração simultânea do fornecedor. É com esses elementos, entendendo que o lançamento ele não pode ser mantido com meros desconfortos, ilações ou questionamentos sobre a estranheza ou não da operação, de modo que, na eventual ocorrência de eventuais ilações, devem ser perquiridos e perseguidos os fatos com a adoção das técnicas previstas no regulamento. Por exemplo, o artigo 509 e outras metodologias de fiscalização, que essas sim autorizam a exigência tributária com base na prova do fato presuntivo, e não o caso concreto, onde pressupõe-se a entrada para a exigência do ICMS-ST por antecipação. Na eventualidade de serem superados esses argumentos, a recorrente coloca que há um erro quantitativo no lançamento. Por quê? Superada a ausência de prova, o que se tem é a exigência com base numa suposta operação interestadual. No entanto, não foi considerado o crédito do imposto incidente sobre essa operação interestadual, de modo que todo o ICMS, inclusive o que seria devido ao Estado de Goiás, caso as operações tivessem ocorrido, foi exigido em favor do Estado de São Paulo, justamente pela desconsideração de que há na base uma operação interestadual que deveria ser tributada 12% e ensejaria a compensação do crédito com as operações posteriores. E, nesse cenário, está se transmudando a competência tributária do Estado originário de Goiás para o Estado de São Paulo em completa afronta à legislação aplicável. Não há dúvida, doutores, que se tais operações tivessem ocorrido, cabe ao Estado de Goiás exigir o imposto, a alíquota de 12%. E a manutenção e desconsideração desse crédito no cálculo da composição ensejará uma dupla oneração das operações que nunca ocorreram. Então, o argumento subsidiário, e que já foi chancelado em outras situações de FAO na transferência de ativo, onde na origem se aplica isenção e no destino é devida a diferença de alíquota, que a carga tributária incidente em tese, que rege a relação obrigacional tributária, deve ser abatida no cálculo do imposto supostamente devido com relação às operações posteriores, em estrita observância da resolução do Senado e das normas que regem a operação. Por fim, com relação à infração 5, se requer a aplicação do princípio da consunção, uma vez que 4 das notas fiscais integram a mesma acusação constante da infração 2. E é com base nesses fundamentos, doutores, que a recorrente respeitosamente requer o conhecimento e provimento do recurso para o cancelamento integral da infração 2 antes a comprovação cabal da inocorrência dessas operações, devidamente comprovada pela emissão dos documentos fiscais e pela declaração do fornecedor subscrita pelo seu representante legal com firma reconhecida e cumprimento de todas as formalidades, seguida da respectiva emissão das notas de devolução previstas no regulamento de Goiás, e caso não se acolha esse argumento, que seja recalculado o crédito tributário exigido para expurgar, para reconhecer a dedução dos valores relativos à incidência do imposto na suposta operação interestadual, e, por fim, o cancelamento também da infração 3, com relação a essas notas que já integram a infração 2. Desculpe, da infração 5 com relação à infração 2. Eu agradeço pela atenção, doutores, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento fático que se revele necessário. Muito obrigado, doutores.
Agradeço, doutor Otto. Doutor Paulo? Ok, eu vou passar para o meu voto lá no item 14. Inicialmente, cabe destacar que os itens 1, 3 e 4 foram extintos pelo pagamento. Assim, o presente voto versa somente sobre os itens 2 e 5 do AIM. A autuada alega que as operações autuadas no item 2 e parte das operações do item 5 não ocorreram, tendo as notas fiscais emitidas sido canceladas pelo fornecedor de Goiás, e que, portanto, a autuação deveria ser cancelada. Caso tenha ocorrido a operação, estaria correta a autuação. Assim, a questão em tela tem sua resolução com provas da ocorrência da operação. Todavia, vejo nos autos que há provas da emissão de notas fiscais pelo fornecedor de Goiás, mas não há provas de que as operações realmente ocorreram. Não há conhecimento de transportes, nem provas de que as mercadorias saíram do fornecedor ou entraram na autuada. Para manter a autuação, seria necessário exigir que a autuada comprovasse a não ocorrência das operações, o que seria uma prova impossível. Assim, entendo que o item 2 deve ser cancelado e que devem ser retirados da infração do item 5 as notas fiscais 21397, 21741, 22028 e 22323. Com o cancelamento do item 2, a alegação de construção das penalidades dos itens 2 e 5 fica prejudicada. Ainda, em relação às notas fiscais 22306 e 22307, também autuadas no item 5, a autuada alega que elas foram devolvidas e que, por isso, não acarretaram prejuízo ao erário. Tal alegação não pode ser acatada, pois o artigo 136 do CTN informa que a responsabilidade pelas infrações tributárias independe da extensão de seus atos. Quanto à redução ou relevação da multa do item 5, de acordo com o artigo 527-A do RICMES, deve-se analisar os antecedentes fiscais da autuada e seu porte econômico. No mesmo auto de infração, houveram 3 outras infrações, o que já demonstra um antecedente fiscal não abonador. Ademais, a multa do item 5 está limitada a 1% do faturamento dos últimos 12 meses da autuada, o que a torna compatível com seu porte econômico. Assim, não vejo como aplicar a benesse do artigo 527-A do RICMES para o caso em tela. Por fim, não deve ser acatada a alegação de ilegalidade da atualização dos valores básicos das multas, dado a súmula 13. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele dou parcial provimento para cancelar o item 2 e excluir as notas fiscais 21397, 21741, 22028 e 22323 do item 5. É assim que eu voto, presidente. O processo está em discussão. Eu, assim, antecipadamente, eu só dividiria, doutor Paulo, pelo ponto de leitor, em relação ao contrato de prova impossível. Eu entendo assim, né, que o contribuinte se trata exatamente de prova impossível, porque o contribuinte até trouxe as coisas como descontrole, né, a prova de que as operações realmente não aconteceram. É a declaração do suposto fornecedor, né, informando que não aconteceram as operações, informando também que providenciou cancelamento temporâneo dessas notas fiscais perante o fisco. Então, exatamente, eu acho que não se trataria de prova impossível, mas acredito que foi provado. Isso foi um novo êxito de provar isso. Então, deveria só acontecer esse teor de prova impossível. Estou no mudo, eu vi. Presidente, eu concordo com esse ponto. Eu vou alterar aqui rapidamente, se o presidente permitir. Presidente Inácio, bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo. Como eu diria, desculpe o meu atraso, viu, presidente? Mas deu para eu acompanhar o voto do doutor Paulo. Certo. E eu também pensei na mesma observação que o presidente fez. Ok. Tá bom, doutor Anselmo.
Doutor Deixa eu Paulo, só conectar aqui, que meu som está ainda um pouco baixo, presidente, eu não estou conseguindo ouvir direito. Espera só um pouquinho, porque eu ouvi meio que nas entrelinhas. Tá bom. Eu alterei o parágrafo 21 do meu voto para colocar da forma que segue. Para manter a autuação, seria necessário exigir que a autuada comprovasse a não ocorrência das operações, o que ocorreu com o cancelamento dos notas fiscais e com a documentação do fornecedor da não ocorrência com a declaração do fornecedor da não ocorrência das operações. Seria isso, né? Acho que sim. Ficaria melhor. Tá ótimo. Eu vou só alterar lá, editar meu voto para isso. Pronto, já alterei essa parte do meu voto. Obrigado, doutor Paulo. O processo ainda está em discussão. Está conseguindo escutar bem agora, doutor Nessa? Sim, está ótimo. Pode ir. Ok. Muito bem, então o processo está em discussão ainda. O voto está registrado, não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou ficar fora de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação. O recurso de Irmar, recurso ordinário de Irmar, diretamente começar a importância de exportação militar, reconhecido parcialmente provido nos termos do voto do Dr. Paulo. Agradeço pelo doutorado. Muitíssimo obrigado, doutores. Tenham um ótimo dia, boa continuidade de sessão. Obrigado. Obrigado, bom dia. Para passar para o processo, o CIMED, remédio limitado, é um recurso misto da doutora Alexandre. Só um momento que eu vou assistir o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o voto? Obrigado, presidente. Eu creio que já está disponível. O doutor Alexandre já apresentou os autos? Sim. Eu já adianto que nesse julgamento eu não vou avançar no julgamento do mérito, eu estou propondo conversão de julgamento de diligência. A CIMED aqui ela é autuada pelo fisco em 2 itens, né? O primeiro, por falta de pagamento do ICMS-ST, por conta da empresa que remeteu mercadorias localizada no estado de Minas Gerais, não ter calculado o valor do ICMS-ST com base no preço máximo ao consumidor. O fisco entende que
utilizou-se outros valores e reduzindo aí, então, o valor do imposto devido ao Estado de São Paulo por substituição tributária. E no item 2, a acusação de que a empresa remetente de Minas Gerais teria inflado artificialmente o valor da operação própria, que reduziria ainda mais o valor do ICMS-ST devido ao Estado de São Paulo, pelas diligências. Há uma discussão a respeito dos descontos que teriam sido concedidos aqui pela empresa de Minas Gerais à empresa de São Paulo, trata-se de empresas do mesmo grupo empresarial, isso é confirmado nos autos. E eu estou aqui propondo a conversão de julgamento de diligência. O advogado vai fazer SO? Nath. Sim, está inscrito. Você então entregaria ao doutor Matheus, que deseja fazer a sustentação da de hoje, ou aguardar a diligência. Senhor presidente, eu vou aguardar. Qual que seria a razão da diligência? Eu vou fazer a leitura, doutor. Em relação ao item 2. A fim de se determinar o quê? Doutor, a empresa de Minas é a mesma, do mesmo grupo empresarial da empresa de São Paulo. As notas são enviadas, o fisco questiona descontos, eu não quero fazer juízo de valor a respeito de descontos financeiros que são concedidos, acho que isso talvez faça parte de uma operação comercial normal, então não haveria influência, mas eu acho que a empresa tem condições de trazer informações a respeito de como essas operações foram realmente tributadas no estado de Minas Gerais. E, embora me pareça que a empresa tenha se recusado no primeiro momento, eu estou dando a última oportunidade para que essa prova seja feita. Se não houver interesse, eu volto com o processo e apresento o voto. Senhor presidente, eu entendo que, no mérito, essas notas fiscais e toda acusação fiscal, ela não tem fundamento, porque os produtos que estão indicados nas notas fiscais, eles sequer estão sujeitos à substituição tributária. Sim, assim, doutor, mas acho que é antes disso. É a instrução probatória. A gente vai avançar nessa discussão num momento posterior. Alegação de decadência, todos esses argumentos vão ser analisados posteriormente. O que eu estou querendo aqui agora é a instrução probatória. Que a empresa já se negou ao argumento de não cumprimento de formalidades. Então, eu estou deixando claro aqui que é o segundo momento. Se quiser fazer a prova, ok. Se não quiser, a gente segue para o julgamento da forma como está. Eu peço devolução do processo para a relatoria e apresento o voto. De qualquer forma, doutor Matheus, o mérito não será julgado no dia de hoje. A única coisa que vai ser julgado é a proposta de diligência do relator, doutor Alexandre. Então, faça isso, entregaria ao doutor Matheus, se gostaria de fazer a sustentação oral do processo todo hoje, ou aguardaria para quando o processo voltar para o julgamento de mérito. Se a diligência do doutor Alexandre não se sair vencedora, o processo vai retornar ele para julgar o mérito, então. Tudo bem. Eu vou aguardar, então. Eu acho que aguardar o retorno dos autos para uma nova sessão para ferir sustentação oral. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos. Senhor presidente, seu relator. Tá bom, só aguardar, doutor Matheus. Vamos ver se o voto do doutor Alexandre vai prevalecer. Então, doutor Alexandre, pode passar o voto, por favor? Tá bom. Desculpa a falta de lênis da minha parte. Bom dia a todos. Eu devia ter falado isso antes. Perdão, doutor Matheus, perdão a todos. Eu vi que você falou que você tem filho aí, né? Você tem filho e tal. Eu estava ouvindo no começo da sessão. Eu também estou com um filho de 4 meses aqui. A gente acordou 4 da manhã. Tem uma filha de 3. Eu estou vendo o olhar assim. Está com o alívio. Eu acordei de madrugada também. Quem tem o pequenininho agora é o doutor Paulo. A minha está numa idade que também tira o nosso sono, mas por outros motivos. Entendi. Vamos lá. Eu vou direto ao voto, então. Antes de serem analisados os recursos
ofício ordinário, entendo que deve o julgamento ser convertido em diligência pelos motivos que passo a expor. Como mencionado anteriormente nesse voto, o fisco afirma que a empresa mineira remetente, ao calcular o imposto devido por substituição tributária para o Estado de São Paulo, inflou artificialmente os valores dos produtos vendidos a contribuinte autuada, reduzindo o imposto a ser recolhido por substituição tributária. E a contribuinte autuada, por seu turno, intimada a comprovar a liquidação financeira de tais operações, apresentou documentos demonstrando ter recebido descontos financeiros que chegaram a 50% do valor das notas fiscais das operações analisadas. Concluiu o fisco, portanto, que o valor lançado nas notas fiscais emitidas pela remetente das mercadorias não representa o verdadeiro valor da operação, por não haver nos autos prova de que a tributação em território mineiro ocorreu de fato com base nos valores constantes de referidos documentos fiscais. Nestes termos, sem entrar neste momento na discussão acerca da validade ou não dos descontos financeiros que foram concedidos pela remetente mineira à contribuinte autuada, entendo necessário que sejam trazidos aos autos outros documentos, hábeis a demonstrar que a operação realizada pela remetente mineira não foi praticada de maneira irregular, ocasionando a redução indevida do imposto devido ao erário paulista. Neste ponto, entendo não existir óbices à obtenção pela contribuinte autuada das provas que serão adiante solicitadas. Isso porque é fato incontroverso nesses autos que a contribuinte autuada e a empresa remetente das mercadorias, localizada em Minas Gerais, são empresas do mesmo grupo empresarial, ambas tendo como sócios o senhor João Adib Zacarias Marques e Carla Marques Felmanas, composição societária que se diferencia apenas na empresa mineira, da qual também participa de maneira minoritária a senhora Carla Marques Felmanas. Nestes termos, tratando-se de empresas do mesmo grupo empresarial, com identidade na composição societária já comprovada, folhas 91/95, propõe a conversão do julgamento do recurso ordinário em diligência para que a contribuinte autuada traga aos autos documentos hábeis a comprovar que a remetente mineira tributou corretamente as operações de remessa de mercadorias que foram impugnadas pelo fisco paulista, ao argumento de se tratarem de operações de venda de mercadorias cujo valor teria sido artificialmente inflado pela remetente mineira, para fins de suprimir imposto devido por substituição tributária ao Estado de São Paulo. Deverá a contribuinte autuada, portanto, apresentar nesses autos cópia do livro registro de apuração de CMS e também das declarações de apuração e informação de CMS, DAP, da empresa remetente localizada no Estado de Minas Gerais, do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, sendo que os documentos aqui solicitados, como mencionado anteriormente, podem ser obtidos pela contribuinte autuada, caso queira, por se tratar de empresa do mesmo grupo empresarial da remetente mineira. A diligência aqui proposta deverá ser cumprida pela contribuinte autuada no prazo improrrogável de 30 dias, contados da data de publicação da presente decisão. Com a apresentação dos documentos solicitados nessa diligência, deverão os autos serem posteriormente remetidos ao FR autuante para que realize a análise detalhada tanto da escrituração de cada uma das notas fiscais que serviram de base para a lavratura do item 2 do auto de infração, quanto da apuração do imposto devido pela operação própria da empresa remetente das mercadorias e levada à tributação junto ao fisco de Minas Gerais, devendo os autos posteriormente serem remetidos à análise e manifestação da dota representação fiscal, retornando os autos posteriormente para a continuidade do julgamento. É como voto. Agradeço, doutor Alexandre. Eu queria uma indagação, doutor Alexandre. O doutor Alexandre está pedindo, então, livro de apuração, cópia das declarações de apuração e informação de CMS. No final do voto, solicita que a autor realize a análise tanto da escrituração de cada uma das notas fiscais. Essa escrituração das notas fiscais seria da remetente mineira ou do paulista? Da mineira. Então, mas aí tem os autos do livro do registro de entradas, de saídas? Não, a empresa se recusou a juntar. Então, Na fase de fiscalização. Na diligência não está sendo solicitado isso.
está sendo solicitado o livro de apuração e declaração de apuração do ICMS. Ao livro de entradas também. Saída, Ao livro de saída. Mas se for inteiro, vai ser muito... Ou saídas onde estão escrituradas as notas. Só um minuto, é verdade. Eu li direto aqui. Falha minha, perdão. Eu vou acrescentar aqui. Senhor presidente, posso fazer um esclarecimento de fato? Pode. É importante lembrar que a contribuinte mineira, CIMED Indústria, foi autuada, né, o AIN 41338-3396, os mesmos fatos geradores, o mesmo período de apuração, ela que foi intimada para apresentar os documentos, e a decisão da Delegacia de Julgamento cancelou por ter constatado a existência dessa duplicidade. Então, embora exista um grupo econômico, né, sócios em comum, ambas as empresas, ao mesmo tempo, foram fiscalizadas pelo fisco, a empresa de Minas Gerais e a empresa de São Paulo. Tá? Essa autuação, então, está em duplicidade, apenas para esclarecer o ponto que, embora não tenha sido apresentados os documentos, durante todo o processo, as duas empresas estavam sendo fiscalizadas pelo fisco estadual do Estado de São Paulo. Até essa questão, doutor Alexandre. Perdão, Inácio. Eu deixei o texto da proposta da seguinte maneira. Deverá a contribuinte autuada, portanto, apresentar nesses autos cópias do livro de saída, livro, registro de saída de mercadorias. Só uma pergunta, doutor Alexandre. O doutor gostaria do livro inteiro ou onde as notas estariam escrituradas? O livro de saídas, né? O doutor precisaria do livro inteiro, de saídas, ou onde as notas estariam escrituradas? Acho só da escrituração das notas. Então, acho que o livro inteiro, às vezes, é muito grande, né? E, às vezes, desnecessário, né? Se bastar, poderia ser as folhas dos livros em que as notas fiscais estariam escrituradas. Ver se o texto fica inteligível aqui. Deverá a contribuinte, portanto, apresentar nesses autos cópia das páginas em que lançadas as notas fiscais que são objeto do item 2 do AIN, e que foram escrituradas no livro de registro de saída de mercadorias, no livro de apuração de CMS, livro de registro de apuração do CMS, e também cópia das respectivas declarações de apuração de informação de ICMS da empresa remetente localizada no estado de Minas Gerais, CIMED Indústria, do período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
Inclusive, acho que talvez esses documentos já façam parte do outro auto de infração. Então, o prazo de 30 dias é suficiente, né, doutor? E, sendo certo que os documentos solicitados, o texto continua igual. Eu vou salvar. Pronto, não, isso já está disponível. Muito bem, o processo está pode estar registrado, o processo está em discussão. Não houve inscritos nas debates. Hoje só pode presença. Iniciar a votação. Iniciada a votação, no processo de CIMED de remédio tributário foi convertido em diligência no esquema de voto do Alexandre. Agradeço a presença do Matheus e um bom dia. Obrigado, senhor presidente. Pergunta ao relator, um bom dia. Obrigado, bom dia, doutor. Só que o processo de CPE básico tributário, o ordinário, de uma relatoria, o relator que não está presente, obviamente todas as revistas da apresentação. Recursos ordinários são duas apelações fiscais. A apelação que está integradamente semestre, livre registro de entradas, das FTs, depende das notas fiscais de cada mercadorias. São consideradas inábeis por não atender a todos os requisitos dentro do texto ao primeiro da 50 Segundo a apuração fiscal, acreditar-se indevidamente semestre da estruturação dos registros de entrada da FT, dados fiscais permitidos com destaque indevido no imposto. As operações descritas fiscais seriam infiltração interna, ou seja, serviço de infiltração, que teria sido contemplado por supostamente o explorador ao contribuinte incumbente. Uma mão de obra contemplada por diferentes semestres, consoante portaria artigo 1º da portaria CAD 22 de 2007, os valores de semestre assim destacados seriam os artigos materiais aplicados, que expressamente aos fiscais foram no valor zero, resultando ser indevido qualquer estado de semestre desses documentos, ao artigo 186 do regulamento, e assim o prejudicamento infelizmente. O notificado não conseguiu comprovar o montante de crédito adquirido a disciplina instância 8 constante 1, em conformar a disciplina instância o contribuinte interferido de jubilado, requerida em procedura estranha, caso assim não se entenda, se afastar a aplicação da multa sobre o valor atualizado das operações dentro de uma faixa de utilizada. A declaração fiscal manifestou que não poderia constituir, não havendo sustentação oral, vamos passar ao voto. É o seguinte, o instrumento jurídico declara individualidade por esse caráter meramente declaratório, pois apenas reconhece a situação coexistente, assim, não constitui qualquer situação jurídica nova. Assim, tem que ser na natureza da declaratória a toda constatação da individualidade ou da publicação do ato de declaração não inclui na validade do documento fiscal emitido de forma irregular, que é nulo desde seu surgimento. Então, destaque, face à natureza declaratória, não constitutivo, os efeitos decorrentes do documento fiscal nulo desde seu surgimento independem da época que se pode ser constatado
constatado ou da publicação do ato pela declaração. Ademais, o STJ admitiu a possibilidade de risco fiscal na situação que os autos fiquem em Guaíba, sancionando o adquirente, pois continuou com o produto de crédito do destinatário da demonstração da veracidade das operações de crédito. Então, passar diretamente às provas dos autos para verificar essa comprovação da veracidade da carteira. O seguinte, que das provas, como se fez CITIT, aceitou o documento da boa-fé do destinatário pelo credores acobertados pela documentação fiscal em nada, desde para a demonstração da veracidade da operação de carteira. Nesse sentido, embora a comprovação do pagamento per si não seja suficiente para comprovar a veracidade do evento, uma vez que atestaria apenas a existência de movimentação financeira, que pode derivar de simulação, taxas de elementos não necessários para a demonstração da boa-fé. No caso dos autos, esse elemento não foi suprido redante, uma vez que o fornecido consta dos boletos do período 26 e 27 é terceiro. Ou seja, pessoa diversa do fornecedor e pessoa que assinou a transferência de titularidade dos títulos não está identificado e essa assinatura não remete ao critério dos sócios, do posto cadastro do fornecedor. A Câmara Superior já se pronunciou sobre o pagamento de terceiros em votação unânime no processo local, assim considerou. Com efeito dessa Câmara Superior, não tem aceito o pagamento secundário do terceiro ou comprovante de pagamento em que não é possível constatar o seu beneficiário. Aí no processo local, o voto do Dr. Alberto Pontilhão, a Câmara Superior decidiu pela necessidade de comprovação da boa-fé para a totalidade das operações. Assim, mesmo que se aceitasse o documento de 28 a 31, página de quadro desse, eles não seriam suficientes para comprovar a boa-fé. O pedido de baixa de estadual aos fornecedores foi realizado em 30 de 1 de 2020, ou seja, após a diligência introduzida pelo fisco, 10 de 10 de 2019, a constatação da simulação de subsistência, ou seja, o pedido foi realizado após a ação do fisco, que verificou a irregularidade do estabelecimento. Deste modo, a publicação da declaração de unidade de inscrição estadual ocorreu em 23 de 6 de 2020, não até os fatos constatados em 10 de 10 de 2019, mas apenas decorre a concessão de prazo para defesa do fornecedor de permanência inerte, ou seja, não contestou o procedimento de constatação de unidades da inscrição estadual. Autuado alega que o suposto fornecedor obteve medida judicial para alterar a sua situação cadastral como baixada. Efetuado o consulta pública do cadastro, de fato, a situação cadastral fosse como baixada a partir de 10 de 10 de 2019, ou seja, da data que o fisco realizou as diligências. No entanto, as operações em questão são anteriores a 10 de 10 de 2019. Neste período, o fisco apurou a irregularidade do fornecedor. O artigo 59, parágrafo 1º, o regulamento define que a irregularidade do fornecedor para conferir de crédito deve ser da data das operações. Conforme exposto acima, a data das operações, os fornecedores não se encontraram em atividade em razão da simulação do estabelecimento. Enquanto esse fato, mesmo intimado, ele não contestou. Ainda, como dito, a baixa foi tratada em 10 de 10 de 2019, mesmo a data da admissão do fisco. O que abrange as nossas fiscais antigas, mas que contraria o informado do contador, o senhor Aguinaldo Vidal Torre, que informou na data que a empresa não operava há 2 semanas. Assim, permanece a aplicação do artigo 1461 do regulamento. As notas fiscais por as trilhas 22 notam até a identificação do transportador, mas a recorte não conclui a obrigação do artigo 203 do regulamento para que se possa afirmar que ela tomou suficiente cuidado na realização das operações. Deste modo, a adesão das operações não está presente nessa carente da demonstração da boa-fé das operações sobre a atividade financeira. Destaque material tem um. Quanto ao item 2 do AEM, a resposta ao consultor tributário 183 e 182 de 2018 tem exposto o seguinte: os insumos anteriormente recebidos pelo autor do recomendo para a realização da operação industrial devem ser devolvidos sem o destaque do imposto estadual, tendo visto que a remessa está amparada pela suspensão de ICMS, previsto no artigo 403 do regulamento. Já o material de sua propriedade aplicado pelo estagiador no processo deve ser regularmente tributado e discriminado de forma individualizada na nota fiscal emitida. Volto a dizer, ainda somente os materiais aplicados, assim, somente os materiais aplicados pelos estagiadores são tributados e pode conferir direito ao crédito pela saída de insumos enviados pelo comandante e a tributação por suspensão, quando o serviço prestado pelo estagiador há o direito. Nos casos dos autos, conforme notas fiscais de 255 a 34, não há qualquer identificação de materiais aplicados na identificação realizada pelo terceiro.
a expressa menção no campo adicionais que o valor do material aplicado é zero. A declaração de folha 777 informa quais materiais deveriam ser utilizados na licitação. No entanto, não há qualquer identificação de valores. Qual a parcela da mão de obra, nem identificação da nota fiscal de remessa do produto remetido à licitação. Ou seja, não supre o que consta aos fiscais de 355 a 350. Assim, não há comprovação de que o imposto aplicado nelas seja referente aos materiais empregados na licitação, enquanto a abolição do valor zero do material aplicado expressamente informado em campos de dados adicionais. Ademais, o primeiro artigo 60 do regulamento condiciona o crédito ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação, o que não foi cumprido, pois o imposto aplicado não alude aos eventuais materiais empregados, e se houve de fato um emprego, eles não estão justificados nem valorados. Então, destaque material cumprido, claro. A atualização de cálculo da multa está classificada nesse tipo por a sua natureza. Relativamente à alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade aplicadas, a matéria está classificada para o científico, pelo entendimento exposto no processo 28, 40.2, 416, 314, relatoria Antônio Augusto Pereira de Carvalho. Quanto aos juros, o termo inicial da reportagem é do período de 1 de 10 de 2018 a 1 de 8 de 2018, ou seja, já editado para os termos da lei 16.417. Assim, os argumentos lançados se referem à norma já revogada. O exposto conhecimento público constitucional e assim também. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vamos ser os debates. Vou verificar o código de presença. Vamos iniciar a votação. Iniciar a votação, recurso gerado de CPR, Vasco Limitado, reconhecido no acredito do sistema do meu. Passa para o processo PAC-SEB, Indústria e Comércio Limitado, recurso gerado, relator doutor Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registrar os dois aqui. Bem, doutor Alexandre, é possível disponibilizar o voto? Pois não, presidente. Eu creio que já está registrado, disponível. Então, Doutor Alexandre, se apresenta os áudios. então mais uma vez, bom dia a todos, né? A contribuinte aqui, ela foi autuada, mais nesses casos que se começou a chamar de guerra fiscal, com um detalhe diferente aqui: as empresas fornecedoras estão localizadas no estado, na Zona Franca de Manaus.
E a empresa paulista aqui, então, é autuada por creditamento devido do imposto, em razão da diferença entre o valor efetivamente recolhido ao estado do Amazonas e o que consta dos documentos fiscais de transferência de mercadorias em operações de venda. A autificação foi mantida em primeira instância e a empresa apresenta o recurso ordinário, argumentando que a Constituição Fiscal não encontra suporte de legitimidade jurídica, porque entende que estaria amparado pelo artigo 15 da Lei Complementar 2475, a tomada de crédito, que o Convênio 170 de 2017 deu validade jurídica ao acreditamento do CMS em relação à aquisição de mercadorias de empresas da Zona Franca de Manaus, que mesmo desconsiderando as regras do artigo 15 da Lei Complementar 2475, na cláusula primeira do Convênio 170 de 2017, redação do artigo do Convênio 131, oferece substrato de validade jurídica ao auto de infração por violar a jurisprudência do STF sobre o tema, que no julgamento do recurso ordinário 628.035 pelo STF 490, tema 490, foi definido que o Estado interlocalizado, destinatário das mercadorias, somente poderia glosar créditos do imposto decorrente de fatos geradores ocorridos a partir daquela decisão, que ocorreu em 18 de agosto de 2020, e que os fatos geradores dessa auto-infração são anteriores, porção do período entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, que o convênio CMS 131/2002 reconheceu o direito ao crédito, na aquisição de mercadorias sujeitas ao crédito estímulo, concedido pelo Estado do Amazonas, que a multa confiscatória protestou pela sustentação oral. Eu vou ao meu voto. O recurso ordinário da contribuinte preenche os requisitos formais exigidos pela legislação de regência, podendo ser conhecido o motivo pelo qual passo sua análise. A contribuinte foi autuada por escriturar crédito de imposto decorrente das operações de aquisição de mercadorias fornecidas por empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. É a Megapec Plásticos Matriz e Filial. Empresas que, embora tenham destacado o valor de ICMS devido nas operações interestaduais, não recolheram na íntegra ao fisco amazonense, em razão do benefício otorgado por aquela unidade da federação em desacordo com as regras do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal e artigos 1º e 2º da Lei 24, Lei Complementar 2475. A concessão dos mencionados benefícios fiscais não foi previamente aprovada pelo CONFAS. Trata-se do benefício previsto na Lei do Estado Amazonense, Lei Estadual Amazonense número 2826 de 2003, Decreto 23994 de 2003 e Resolução 9 de 2004, por meio dos quais o Estado do Amazonas confere às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus vantagens que resultam na redução do valor do imposto a ser efetivamente recolhido aos cofres do erário amazonense, gerando um crédito de ICMS destacado nos documentos fiscais de venda interestadual de mercadorias em valor superior ao efetivamente cobrado e recebido pelo Estado do Amazonas. Presente aí trata, portanto, de atuação do que se convencionou chamar de guerra fiscal, pois o fisco paulista glosa créditos de ICMS escriturados por contribuintes paulistas e decorrentes de aquisição de mercadorias remetidas por fornecedores estabelecidos na Zona Franca de Manaus, que usufruem de benefícios fiscais não convalidados pelo CONFAS. O contribuinte se opõe à acusação da guerra fiscal, acusação fiscal, alegando que seu direito decorre de previsão contida na Lei Complementar 2475, cujos artigos seguem transcritos para análise melhor análise da questão, e aqui eu transcrevo os artigos 1º, 2º e 15º. Eu vou fazer a leitura rápida. As isenções de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias são concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelo Estado e pelo Distrito Federal, segundo esta lei. Os convênios a que alude o artigo 1º serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do governo federal. E artigo 15º. O disposto nessa lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais unidades da federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido
ao Estado do Amazonas. Como visto, os artigos 1º e 2º da Lei Complementar 2475 estabelece que a validade de benefícios fiscais concedidos pelos Estados da União e Distrito Federal depende de sua prévia aprovação em reuniões do CONFAS. Por outro lado, a regra do artigo 15 traz exceção à regra geral, pois, a priori, exclui da abrangência das demais regras da Lei Complementar 2475 as empresas que estejam instaladas na Zona Franca de Manaus. Inúmeras autuações lavradas pelo Fisco Bandeirante, idênticas ao presente, foram submetidas à análise dos órgãos de julgamento da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sendo proferidas constantes decisões conflitantes sobre o tema, umas reconhecendo o direito ao crédito do imposto por entenderem válidas as regras do artigo 15 da Lei Complementar 2475, inclusive para benefícios concedidos posteriores à Carta Magna de 88, e outras negando o referido direito. Tal circunstância motivou a Câmara Superior desse Tribunal a realizar, em 24 de março de 2022, sessão temática com o intuito de pacificar as divergências surgidas sobre o assunto, e naquela ocasião sagrou-se vencedor, por maioria de votos, o entendimento de serem ilegítimos os créditos do imposto escriturados por contribuintes paulistas, decorrente da aquisição de mercadorias de empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, que sejam detentoras de benefícios fiscais não aprovados pelo CONFAS. A seguir, transcreve-se emendas das decisões tomadas pela Câmara Superior na data da sessão temática. Vou ler, acho que uma outra aqui, a primeira principalmente, que fala bem sobre o tema. Ementa. ICMS, crédito devido, guerra fiscal, compra e venda. Regra da não cumulatividade não é ilimitada, mas sofre a restrição prevista na própria Constituição Federal, no seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, combinado com o artigo 1º e 8º da Lei Complementar 2475. Nos casos como aqui tratado, não se trata de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma ou ato de outro Estado da Federação, mas de cumprimento da legislação vigente. Os incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas devem ser realizados por meio de convênios aprovados pelo CONFAS. O artigo 15 da Lei Complementar 2475 aplica-se somente aos incentivos fiscais concedidos até a data da promulgação da Constituição Federal de 88. As outras decisões, que foram proferidas no mesmo dia, transitam mais ou menos pelo mesmo assunto, com alguns pequenos detalhes de diferença. Eu sigo o meu voto. Como visto, a jurisprudência majoritária desse tribunal se firmou no entendimento de que a regra do artigo 15 da Lei Complementar 2475 foi recepcionada pela Constituição Federal, mas sua aplicação deve se restringir apenas aos benefícios fiscais deferidos até o momento em que promulgada a Carta Magna. Ou seja, embora o artigo 40 do ADCT tenha mantido a Zona Franca de Manaus e também os incentivos fiscais até aquele momento existentes, a partir da promulgação da Carta Constitucional, em 88, passou a ser condição de validade da concessão de novos incentivos fiscais, inclusive para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, a prévia aprovação e ratificação por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal em reuniões do CONFAS. Assim, os contribuintes, ao adquirirem mercadorias de fornecedores localizados na Zona Franca de Manaus, detentores de benefícios fiscais, que não tenham sido objeto de deliberação e aprovação pelo CONFAS, corre o risco de terem decretado a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria, bem como deles ser exigido o imposto não pago. É a regra do artigo 8º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 2475. Também não prospera a alegação recursal de que a regra do parágrafo 5º da cláusula 1ª do convênio ICMS 190 de 2017, com a redação que lhe foi dada pelo convênio ICMS 131 de 2022, confirmaria a dispensa da necessidade de aprovação pelo CONFAS para a concessão de novos benefícios fiscais a contribuintes estabelecidos na Zona Franca de Manaus. Isso porque o Estado de São Paulo não ratificou os termos do convênio ICMS 131 de 2022, motivo pelo qual a referida regra não se aplica em território paulista. Anoto por oportuno que não há que se falar em violação do princípio da não cumulatividade, porque é inegável que não houve o pagamento integral do imposto destacado nos documentos fiscais de venda de mercadorias e que foram emitidos pelos contribuintes amazonenses. Isso em razão dos benefícios fiscais previstos na Lei Amazonense 2826 de 2003, Decreto 23.994 de 2003 e Resolução 9 de 2004, e que foram deferidos pelo Estado do Amazonas em desacordo com a Lei Complementar 24 de 75. Por fim, a alegação de que a multa confiscatória não pode ser acolhida por exigir afastamento
A alegação de que a multa confiscatória não pode ser acolhida, por exigir afastamento da aplicação de artigos da Lei 6374 ainda vigentes, medida vedada pelos incisos 1 e 2 do artigo 28 da Lei 13457. Diante disposto, conheço o recurso ordinário para a contribuinte e, privilegiando o entendimento formado pela jurisprudência majoritária desse tribunal, a ele nega o provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos em que é proferida. É como voto. Eu tinha lido o texto daquele parágrafo 5º, Inácio, só que eu não tinha visto a ressalva de que o Estado de São Paulo não ratificou o convênio. Muito bem, o processo está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, encerram os debates. Hoje, conforme de presença. Vamos à votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de Pax 7 Indústria e Comércio Limitada foi conhecido e não provido. Então, encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar esse julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, no dia 14 de setembro de 2023. A dada a de todos, e pediria ao Oswaldo encerrar a votação.